glória a Deus. Deus é fiel, amém? Nós cremos que Deus está guardando o pastor Carlos, vai fazer um milagre em nome de Jesus. Ele vai estar conosco novamente aqui para adorarmos a Deus juntos. Em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Até aqui. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado pela tua presença, Senhor, pelo teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações. Tira tudo aquilo que possa se levantar para tirar a nossa atenção da tua voz, da tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, conosco, tira todo o medo do que existe no nosso coração, toda angústia que possa estar nos afligindo, Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus, Deus. Pai, trabalha no nosso interior, que venhamos sair daqui fortalecidos, Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de toda a situação, que o Senhor está cuidando de tudo, Deus. Que eu venha diminuir, Jesus, para que o Senhor venha ser glorificado aqui nessa noite. Fala através de mim, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ana Júlia, abaixa um pouquinho o volume do meu microfone, por favor. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida, passagem de Elias. Eu já até aqui falei sobre ela em ministração no louvor aqui. E hoje o Senhor trouxe essa passagem ao meu coração quando eu estava vindo do trabalho. Ontem à noite o pastor falou comigo que eu pregaria hoje. E hoje, durante o dia, eu pensei assim: não, no trabalho, vou estar tranquilo, vou dar uma lida na palavra, meditar um pouco. Ontem eu fiquei com pouca coisa para fazer. Eu falei: hoje vai ser um dia tranquilo, não vou fazer nada. E por incrível que pareça, como é que são as coisas, né? Hoje tive um dia muito atribulado, o dia inteiro com coisa para resolver, toda hora um problema para resolver. Saí até um pouco mais tarde do trabalho porque estava com coisa para resolver. E eu fiquei naquilo: caramba, não consegui ainda meditar na palavra. E quando eu entrei no carro para ir para casa, eu gosto sempre de dirigir, ouvindo um louvor, botei um louvor e Deus começou a falar muito ao meu coração. Na mesma hora Ele trouxe essa palavra e começou a ministrar tudo aquilo que Ele tinha para essa noite. E esse é o nosso Deus. E já quero começar desde já mostrando que a gente não precisa ficar apreensivo com nada que a gente possa estar vivendo. Seja uma pequena situação como foi hoje, ou seja algo grande que a gente possa estar passando, porque Deus sabe de todas as coisas. Só que a gente acha que tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira. A gente acha que as coisas têm que se resolver da maneira que a gente acha que tem que se resolver, porque nós somos entendidos de tudo, nós sabemos tudo que tem que fazer, que tem que acontecer, porque nós temos todo o conhecimento. Afinal, nossa vida está no nosso controle. Se a nossa vida estiver no nosso controle, querido, pode ter certeza que vai dar problema. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós entregamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, nós vamos viver milagres. Seja em algo simples, como foi hoje, uma preocupação com a palavra, porque
precisa se preocupar. O culto é dele, é para ele, a palavra vem dele. Então tudo vai fluir conforme a vontade dele. Ou seja, em algo grande, um problema grande que a gente possa estar enfrentando, Deus vai dar o escape. Deus vai dar a saída. A gente não precisa afligir o nosso coração. Nós não precisamos nos desesperar, porque Ele está no controle de toda a situação da nossa vida. E aqui nós vemos um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem de muita fé, que foi usado de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, temendo uma situação, se desesperando, a ponto de ir para o deserto por conta própria, a ponto de pedir a Deus para que acabasse com a vida dele ali, por conta de uma ameaça, de alguém que já estava derrotado, só ele que não conseguia enxergar. Acredito que todos aqui conheçam a história de Acabe e Jezabel. Acabe foi um grande rei de Israel, politicamente falando, militarmente falando, um homem muito respeitado, não só pelo seu povo, mas também pelos povos ao redor. Os seus inimigos o respeitavam. Só que o problema de Acabe é que ele visava o reinado acima das coisas de Deus, acima do direcionamento de Deus. Ele fazia exatamente como eu falei aqui no início, tomou o controle da sua vida, achando que aquilo que ele pensava e as atitudes que ele tomava era o melhor, se esquecendo de que ele tinha um Deus todo-poderoso que direciona tudo, e direciona o melhor caminho. Glória a Deus. E por ele tomar as próprias decisões da sua vida, o fez se unir a Jezabel. Casou com Jezabel, que era filha de um rei e sacerdote de um povo totalmente idólatra, totalmente pagão. E o que ele não entendeu é que Jezabel nunca vem sozinha. Ela vem com os seus deuses, com as suas esculturas, com os seus profetas, trazendo destruição espiritual para dentro da casa. E foi exatamente isso que Acabe fez quando se uniu a Jezabel, sem consultar a Deus, sem pedir um direcionamento do Espírito Santo, achando que estava tomando a melhor decisão para a vida dele. E exatamente são essas as consequências que nós colhemos quando nós tomamos as decisões por conta própria. Trazemos coisas para a nossa vida que nos afastam da presença do Senhor. Trazemos situações para nossas vidas que nos levam para longe da presença de Deus. É por isso que nós precisamos aprender a viver uma vida dependente do Senhor. Entender que Ele precisa direcionar as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos diante de qualquer que seja a situação. Seja uma decisão simples do dia a dia, ou seja algo importante para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Precisamos deixar Ele direcionar tudo, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Glória a Deus. Só que muitas vezes nós insistimos em tomar nossas próprias decisões. E quando nós fazemos isso, nós damos com a cara na parede. Assim como Acabe. Acabe trouxe uma destruição para todo o povo por conta da decisão dele. Porque ele era o pilar do povo. Ele era o rei. Quem direcionava o povo era ele. E é assim na nossa casa. Muitas vezes nós somos o pilar da nossa casa. É através da nossa vida, é através do nosso posicionamento que o Espírito Santo entra na nossa casa, na nossa família. Aleluia. E às vezes uma atitude, uma postura nossa afasta toda a nossa família da presença de Deus. E nós precisamos ter uma postura de cristãos, de servos de Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso colégio, faculdade, para que a presença de Deus possa fluir aonde quer que nós estejamos. Glória a Deus. Porque se nós somos cheios do Espírito Santo, querido, aonde a gente pisar, nossa planta dos pés vai ser inundado pela presença de Deus. Não importa quem esteja ali, não importa os altares que talvez tenham sido levantados ali, aonde nós chegarmos, se nós chegarmos cheios da presença do Senhor, altares são derrubados. Aleluia. Aquele espírito ruim que paira naquele lugar bate em retirada, porque a presença de Deus vai começar a reinar através da nossa vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Tudo vai de acordo com a nossa postura, com as nossas atitudes. Quando nós decidimos viver uma vida dependente de Deus, a nossa família é transformada,
o nosso trabalho é transformado, o ambiente onde nós convivemos é mudado através da nossa vida. Creia nisso. Eu não sei o que você tem enfrentado, talvez dentro da sua casa, mas creia que a transformação que você tanto espera vai vir através de você, da mudança das suas atitudes, da mudança de postura que você vai ter. Aprenda com os erros de Acabe. Toda a apostasia que ele trouxe para o povo de Israel através das atitudes dele. E o contrário acontece. O avivamento espiritual que você pode trazer para dentro da sua casa através das suas atitudes. Aleluia. Sabe, quando nós vemos sobre Jezabel na Bíblia, nós vamos ver lá em Apocalipse, comparação de Jezabel com apostasia, porque foi isso que Acabe trouxe ao trazer Jezabel para dentro do seu reino. Esse é Acabe, essa é Jezabel, uma mulher totalmente idólatra, que vivia totalmente para os seus deuses. E foi isso que Elias enfrentou durante o seu ministério. E Elias se manteve firme com Deus. Mesmo com as ameaças, mesmo com perseguições, mesmo com todo um povo contrário, ele se manteve firme e batia de frente com aquilo que era contrário à vontade de Deus. Era um homem direcionado pelo Espírito Santo, muito usado por Deus. Deus queria trazer uma correção para o povo. Elias chegou, orou, e durante 3 anos não teve chuva. Olha isso, você tem que ter muito Espírito Santo para isso. É muita intimidade. É para vocês entenderem quem é Elias. E quando ele orou novamente, a chuva voltou. E ele desafiou todos os profetas de Baal que tinham Israel diante de todo um povo. E por conta desse desafio, ele derrotou aqueles profetas diante do povo e trouxe um avivamento que, se nós formos ver na palavra, nós vamos ver que o povo se dobrou os joelhos e começou a adorar a Deus ali, por conta da postura que Elias teve. Esse foi Elias. Glória a Deus. Muito usado. Sabe, queridos? E nós vemos um homem de Deus, muito usado por Deus, que viveu milagres, que viveu sobrenatural, que diante de uma ameaça de Jezabel, aquilo desmorona ele. Aquilo frustra por dentro de uma maneira que o faz ir para o deserto e pedir a morte. Sabe o panorama que eu quero trazer aqui? É que muitas vezes nós agimos dessa mesma maneira. Muitas vezes nós nos vemos diante de circunstâncias que tiram o nosso chão. Circunstâncias que nós não esperávamos que fosse acontecer. Talvez o caminho que nós estivéssemos trilhando, nós achássemos que não fosse nos levar para onde nós estamos hoje. Talvez nós estivéssemos trilhando um caminho que nos desse esperança de vitória, que era o que Elias estava fazendo, sendo usado por Deus, desafiou os profetas. Eu imagino ele criando uma expectativa no seu coração para uma mudança total, até dentro do reinado. Só que aquele caminho que ele estava trilhando foi o contrário. O levou para uma ira de Jezabel e uma ameaça de acabar com a vida dele. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você esteja numa caminhada com Deus, fazendo a vontade dele. Talvez até vivendo alguns milagres. Mas hoje você se encontra numa situação que você jamais imaginou viver. Talvez você olhe hoje para a sua vida e fale: Senhor, aonde foi que eu cheguei? O que é isso que está acontecendo comigo? Por que essas coisas estão se levantando contra mim? E essas circunstâncias nos trazem medo, nos trazem apreensões, nos trazem insegurança. Nós somos seres humanos, é normal. O problema está quando nós damos lugar a isso, quando nós tomamos decisões na nossa vida baseado no medo, baseado na nossa pequenez, baseado nas inseguranças que as circunstâncias trazem para nós. Só que nós não precisamos temer, meu querido. Nós temos um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Nós temos um Deus que faz milagres acontecer, um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Nós precisamos ser como Davi foi diante de Golias. Todo o povo acovardado, todo o povo com medo. Davi não. Ele vira e fala: quem é esse incircunciso que desafia o povo de Deus? E aquele jovem de baixa estatura, sem perspectiva nenhuma,
que cuidava de ovelhas no pasto, não tinha experiência nenhuma de guerra. Só que ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Aquele que estava com ele era maior do que qualquer experiência, do que qualquer altura que ele pudesse ter, qualquer porte físico que ele pudesse ter. Porque nós precisamos entender, queridos, que há batalhas que não são vencidas pela nossa força. Há batalhas que não são vencidas por aquilo que a gente acha que sabe, por dinheiro, por influência. Só são vencidas com jejum e oração, com o Espírito Santo. Há situações que Deus permite que se levantem na nossa vida exatamente para isso, para que a gente busque mais, para que nos consagremos mais, para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo, para agir como Davi agiu diante de Golias e enfrentar aquele homem. E sabe o que é interessante na história de Davi? É que a postura dele o levou exatamente a se cumprir a promessa de Deus sobre a vida dele, que era que ele se tornaria rei. Foi a atitude dele, foi ele enfrentar Golias e enfrentar aquele gigante que o levou a alcançar as promessas de Deus sobre a vida dele. E talvez você hoje não enxergue, mas isso que você está vivendo, querido, vai te levar a alcançar as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Sabe aquelas promessas que Deus já fez para você, que hoje você pode olhar e não ver possibilidade alguma? São os desertos que se levantam que nos levam a alcançar essas promessas. Aquela dificuldade que a gente acha que não tem saída é apenas o início do cumprimento das promessas de Deus sobre nossas vidas. A gente precisa mudar o jeito que a gente olha para as dificuldades. A gente precisa parar de olhar com os olhos humanos para as dificuldades. Porque a nossa vida, querida, é muito mais do que o natural. Nós servimos a um Deus que age no sobrenatural. E precisamos começar a olhar com os olhos espirituais para aquilo que se levanta sobre nossas vidas. Entender os propósitos que Deus tem em tudo que acontece na nossa vida. Sabe, a gente precisa... Não é que a gente não vai ter medo. Não é que nós não vamos sentir insegurança, faz parte. Mas a gente precisa entender que nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que nos dá força, ainda que a circunstância não tenha mudado ainda. Assim como Pedro andou por sobre as águas com as ondas ainda agitadas, é assim na nossa vida. Viver o sobrenatural mesmo em meio ao deserto. Viver o sobrenatural mesmo em meio à tempestade. Por isso não temas. Não fique com medo das circunstâncias que têm se levantado. Acalma o seu coração. Creia que Deus vai te dar a paz que excede todo entendimento. Sabe, a gente tem algo que o mundo não tem. Nós temos um Deus que nos faz ter alegria mesmo em meio às tristezas. Ter regozijo mesmo em meio às adversidades. E nos permite viver o sobrenatural. Se nós pararmos para olhar para nossas vidas, quantas vezes Deus veio e mudou as nossas circunstâncias? Quantas? Eu tenho certeza aqui que cada um aqui teve um momento da vida de dificuldade, que talvez não tivesse saída, e simplesmente do nada as coisas começaram a acontecer, mas não foi do nada, foi Deus agindo em seu favor. Um problema que talvez hoje possa ser problema para você, mas vai ser a solução de algo lá na frente. Olha! Eu já contei isso aqui quando eu levei os tiros lá. E lá no quartel, quando abriram a sindicância por conta do acidente que eu tive, não me deram um acidente de serviço, mesmo sendo direito meu. E aquilo me fez entrar com um processo na justiça. E 4 anos depois eu fui receber indenização, justamente no momento que eu mais precisava. No momento que a minha esposa estava grávida, no meio da pandemia, ela com o contrato suspenso, recebendo bem menos do que ela recebia de salário. E a gente cheio de coisa para resolver por conta do nascimento do Azaf. E foi nesse momento que Deus fez sair o dinheiro de um processo, de um problema de 4 anos antes. Ou seja, Deus já estava enxergando lá na frente. Algo que para mim ali naquele momento era um problema, mas Deus estava sabendo, olha, fica calmo que esse problema aqui é para trazer solução lá na frente. Para vocês terem noção do problema que eu vivi, quando um acidente que um militar sofre não é considerado acidente em serviço, as custas médicas é dividida entre o Exército
e um militar. Durante 3 anos, mais ou menos, descontou 10% do meu salário para pagar a parte das custas médicas das 2 cirurgias que eu fiz, do período que eu fiquei internado, de todo o material que foi utilizado. 3 anos pagando. Foi um desconto muito alto que eu tive no meu salário. Mas Deus supriu durante esses 3 anos. Não faltou nada na minha casa. As contas foram pagas, o alimento estava na despensa, na geladeira. Deus supriu. E aquela dificuldade, aquele problema, trouxe bênção lá na frente. Sabe, queridos, a gente precisa mudar nossas perspectivas com aquilo que a gente vive. Saiba que Deus está trabalhando no meio dessa situação que você está vivendo. Não importa o tamanho do problema que você esteja vivendo hoje, querido. É apenas Deus movimentando o sobrenatural para que o milagre venha sobre a sua vida. Por isso, Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa entender que você só precisa descansar nele, porque Ele está trabalhando. Eu posso ficar aqui a noite inteira contando bênçãos que Deus já fez na minha vida, porque eu já vivi muito sobrenatural de Deus, tenho vivido até hoje. É Deus mostrando que, ei filho, eu estou cuidando de tudo. Não se desespera. A situação pode estar ruim, mas fique em paz. O coração está apertado, deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Ele acalmar o seu coração. Você pode estar com o coração doendo, você pode estar com o coração aflito, mas peça a Deus para que você possa sair daqui hoje fortalecido, para que você possa sair daqui hoje com a paz que excede todo entendimento. Aleluia. E não tome atitude baseado no medo. Não tome atitude baseado no desespero. Porque quando nós tomamos atitudes, tomamos decisões baseadas no medo, queridos, são as piores decisões que nós podemos tomar. Nós vemos aqui Elias. Tomou a pior decisão. Porque ele estava com medo, foi para o deserto por conta própria. Uma coisa, queridos, é quando Deus nos coloca no deserto. E nós vimos Elias também. Isso, quando Deus o colocou no deserto para corrigir o povo. Porque quando ele orou e a chuva parou para ele também. Mas o que Deus fez? Deus o levou para uma caverna, onde tinha um lago, que ele poderia beber água, e ordenou corvos que o alimentasse. E quando aquela água secou, ele mandou para que ele fosse para Sarepta, porque lá já tinha uma viúva para o sustentar. O interessante é que aquela viúva não tinha nem para ela, que dirá para dar para alguém. Mas Deus abençoou uma viúva para poder abençoar o seu servo. É a diferença quando Deus nos coloca no deserto. Ele pode nos colocar no deserto, podemos estar no deserto, mas Ele vai estar nos sustentando. Ele vai estar cuidando de tudo. Aquilo que Ele está provendo acabou, Ele vai prover outros meios. Ele está cuidando. Agora, outra coisa é quando nós vamos para o deserto por conta própria. Nós vimos ali a consequência. Ele vai para o deserto, e aquele deserto traz mais aflição para a vida dele. Por isso, queridos, descanse em Deus. Para de querer ficar tomando atitude de forma precipitada, achando que você sabe das coisas, achando que você entende daquilo que você precisa fazer. Para de querer ficar tomando decisões erradas em meio à pressão. Busque em Deus o direcionamento para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando. Busque em Deus direcionamento para a sua vida. Porque Deus vai intervir na situação, querido. E quando Deus intervém, Ele entra para mudar. Ele entra para transformar tudo. Transformar o cenário e transformar você também. Porque nós não saímos o mesmo diante das circunstâncias. Nós saímos mudados, nós saímos fortalecidos, nós saímos amadurecidos das circunstâncias. Por isso que nada é por acaso, nada que a gente vive é obra do acaso, não é porque, não, é Deus proporcionando tudo para que uma mudança venha acontecer em nós. Sabe, queridos, tem hora que você se prostra, mas tem hora que as situações te jogam. Tem horas que as situações te empurram, tentam te empurrar para o abismo. Sabe, acontece algo na nossa vida que é para nos levar ao desespero, mas quando nós confiamos em Deus, querido, essa situação não pode tirar a nossa paz, não tira a nossa paz.
Ainda que as adversidades sejam grandes, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Lembra de Jacó? Nós todos aqui conhecem a história de Jacó, que enganou seu irmão. E por conta disso, para ter a primogenitura, por conta disso ele foge, vive longe do convívio da sua família, casa, tem seus filhos, até que chega um momento que ele entende que é hora de voltar. Só que ele entende que é hora de voltar, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que ele vai encontrar. Até porque Jacó fugiu, porque seu irmão queria matá-lo. Quem garante que ainda não poderia estar da mesma maneira? E nós vemos na palavra de Deus como estava Jacó. Ele estava com o coração tão aflito que ele despede a sua família, os seus servos, e fica sozinho para chegar primeiro. E ali naquela madrugada de aflição, o Senhor vem ao encontro dele, mas não com espírito consolador, mas como anjo de guerra, durante a noite inteira lutando com ele. Por quê? Porque Deus queria transformar a vida de Jacó. Naquela madrugada de luta, de batalha, de angústia, de aflição, a vida de Jacó é mudada. Ele entra naquela madrugada de aflição, Jacó, e sai Israel. Ele entra conhecido como enganador, usurpador, porque esse é o significado do nome de Jacó. E sai dali Israel. Deus muda ele por completo. Sabe, numa noite de aflição, Deus vai mudar a sua história. Numa noite de aflição, Deus vai te mudar por dentro. Talvez você olhe, mas eu não tenho nada para mudar, eu estou aqui firme, mas a gente sempre tem algo a mudar. A gente sempre tem algo a melhorar, querido. Glória a Deus. E Deus está te mudando no meio do deserto, no meio da aflição, por isso fique em paz, Ele está só trabalhando em você. Descansa nele. Não tome atitudes precipitadas. Saiba que Ele está provendo tudo. E nós vemos aqui, se nós continuarmos lendo esse capítulo, nós vamos ver que Deus dá ordem ao anjo para alimentar Elias. Um alimento que o fortalece para que ele possa andar ainda mais alguns dias. Deus vai te sustentar no meio do deserto. Deus vai alimentar a sua alma, o seu coração, fortalecendo você de uma maneira que nem você vai entender. Deus vai te dar uma fé, querido, que nem você imagina. Uma fé que você vai olhar para todo esse problema e já vai ver a solução para ele. Ainda que seja impossível, ainda que as pessoas ao seu redor falem, isso não tem jeito, mas Deus vai dar jeito e vai fazer você enxergar o milagre acontecer. Não se preocupe, Deus já está trabalhando. Aqui não fala que Deus dá ordem ao anjo para preparar o alimento, não. Deus fala que a palavra fala que Deus deu ordem ao anjo para alimentar Elias. Já está pronto, já está preparado. Ele vai te sustentar. Ele vai trazer a solução para o seu problema no tempo certo. Mas enquanto não chega, Ele vai te sustentar no deserto. Ele vai te sustentar em meio à tempestade. Ele vai te trazer junto com Ele, assim como foi Pedro. Pedro estava afundando e Ele pega Pedro e eles começam a andar junto por cima do mar. Aleluia! Ainda que as ondas não tenham cessado, mas você vai viver o sobrenatural. Ainda que você esteja no meio do deserto, mas você vai ser sustentado por Deus e vai ver um milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Não desista, não esmoreça, não se afaste da presença de Deus, porque Ele está trabalhando em seu favor. Sabe, a vontade de desistir muitas vezes é grande sim, mas não desista. Continue crendo, continue buscando, continue orando, continue meditando na palavra, porque Ele está trabalhando. Ah, pastor, mas eu olho, as circunstâncias não mudam. Ah, eu vou chegar em casa, vai estar tudo a mesma coisa. Mas Ele está trabalhando, o tempo não é nosso, o tempo é dEle. A única coisa que a gente precisa crer é que Ele está no controle. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei, mas vai ser no tempo certo. Isso que importa. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas não é assim que funciona. Há um tempo certo para as bênçãos de Deus virem, para o milagre acontecer. Mas ainda que não aconteça hoje, Deus está trabalhando. Você só precisa crer nisso.
Ainda que as circunstâncias não aconteçam hoje, Deus está trabalhando. A circunstância não tinha mudado na vida de Elias, mas Deus já estava trabalhando. Deus alimentou Elias no meio do deserto, mas ele continuou no deserto. Ele continuou caminhando, o alimento sustentou ele, mas no meio do deserto. Só que não em vão. Ele continuou caminhando para ir ao encontro do Senhor, porque a palavra vai dizer que ele vai para uma caverna, e lá na caverna vem a voz do Senhor que fala: Elias, o que faz aqui? E nessa parte é uma parte que mexe muito comigo, porque hoje em dia a gente vê tanta presepada no meio evangélico, né? Tanta coisa, e a gente vê ali que Deus manda Elias sair da caverna porque ele ia falar com ele. Aí a palavra vai dizer que veio o quê? Veio o vento, veio a tempestade, Deus não estava naquilo. Veio o terremoto, fogo, Deus não estava naquilo. Mas aí veio o cício, tranquilidade. E é quando Deus fala. Aí sim Deus falou. Às vezes a gente quer aquela agitação, as coisas para o milagre acontecer, e nem sempre é assim. Há momentos que vai ter um mover de Deus, sim, mas a gente não precisa ficar buscando isso. É natural. Deus age mais no racional. No momento de que a gente não ouve nada, vem a voz do Senhor acalmando o nosso coração. No momento de angústia, a gente não precisa buscar firula, a gente não precisa buscar. A gente só precisa acalmar o nosso coração, porque Deus vai falar. Elias estava ali do lado de fora da caverna. Veio vento, veio tempestade, veio terremoto e Deus não estava ali. Quando tudo se acalmou, ele ouviu a voz do Senhor direcionando ele. Dando direcionamento para a solução do problema. Cara, sabe, a gente só precisa entender isso. A gente precisa descansar que Deus vai direcionar. Ah, mas ele está demorando tanto. Mas se você parar de focar nos problemas, você já vai ver tantas coisas que Deus fez no meio do deserto. Tantos alimentos que Deus proveu no meio da dificuldade que você não consegue enxergar porque o seu olho está focado no seu problema. Porque os seus ouvidos estão focados nas más conversações. E o que a palavra de Deus diz? Que as más conversações, o quê? Corrompem os bons costumes. A gente precisa tirar os nossos ouvidos de falácias e começar a colocar os nossos ouvidos na voz do Senhor. Parar de dar ouvido para tempestade, parar de dar ouvido para terremoto, para agitação e colocar os nossos ouvidos verdadeiramente em Deus, porque Ele sim vai dar um direcionamento para a nossa vida. Sabe que Ele dá calma ao coração, Deus está trabalhando. Ainda que você não entenda o porquê, nem sempre nós vamos entender o porquê. Há momentos que Deus vai mostrar o porquê, mas às vezes a gente não vai entender. A gente só precisa saber que é o melhor para a nossa vida. Ou a gente crê que nós servimos a um Deus justo e fiel, um Deus que não está longe, um Deus que está perto, que é nosso Pai. Quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos. Muitos aqui são pais. Você quer o mal para o seu filho? Quem é pai, quem é mãe aqui? Não. Por que Deus ia querer o nosso mal? Então, se Deus está permitindo que algo aconteça na sua vida, não é para o seu mal, é para o seu crescimento. Não é assim quando nós corrigimos os nossos filhos? Quando nós colocamos de castigo, quando nós cortamos alguma coisa, porque não é para que ele possa amadurecer, para que ele possa crescer, para que ele possa entender o que é melhor para a vida dele? Assim é Deus agindo em nossas vidas. Ele quer o seu melhor. E aquilo que Ele permite que aconteça na sua vida é o melhor para você. Glória a Deus. Você pode não entender, mas Ele te ama e Ele está trabalhando em seu favor. Você pode não enxergar, mas Ele está cuidando de tudo na sua vida. Você pode não ver. Hoje você pode olhar para as circunstâncias e falar: não tem jeito, mas Ele vai fazer dar jeito. Sabe, Elias foi alimentado aqui por Deus. E aquilo o fortaleceu. Que ele andou mais 40 dias, olha isso, queridos. 40 dias andando com a força daquele alimento. Porque ele foi alimentado por Deus. Cuidado, porque em meio ao deserto, muitas vezes, pessoas vão querer te alimentar também. Que não são direcionadas por Deus.
Cuidado com as ofertas que são feitas para você em meio às adversidades. Porque muitas vezes o inimigo se aproveita da sua fragilidade para tentar te derrubar ainda mais, para tentar te afundar ainda mais. Deus vai te dar um alimento que vai te sustentar, mas o diabo vai tentar te alimentar também. E é no momento que nós estamos mais fragilizados que as propostas vão vir, para que a gente esteja mais tentado. E é aí que nós precisamos lembrar de Daniel. Lembra de Daniel? Eu falei aqui sobre ele no último culto jovem. Quem estava aqui vai lembrar. Daniel e seus amigos foram levados cativos. E lá foi oferecido um banquete para eles, o melhor maná, melhor comida, melhor bebida. Eles iam comer a comida do rei. Comida do rei, querido. Você acha que o rei comia porcaria? Coisa boa, era filé mignon, picanha, camarãozinho, coisa boa. Daniel não se deixou contaminar por isso. Imagina que ele estivesse com fome, estava cativo. Imagina a fome dele, jovem. Jovem sente fome pra caramba. Muita coisa, muita merda, Júlia, muita coisa. Imagina aquele cachorro quente do Kaoma ali, né? Ó, delícia. Isso que estava sendo oferecido. Mas Daniel e seus amigos não se deixaram se encher os olhos por aquilo que o inimigo estava oferecendo. Ele sabia que aquele alimento era um alimento oferecido. E eles sabiam que eles precisavam se posicionar. Mesmo estando em cativeiro. Eles não estavam de férias, não. Não, eu vou viajar para Babilônia de férias, curtir ali um resort. Não, eles eram prisioneiros. Estavam vivendo no deserto. Estavam vivendo uma tempestade muito maior do que possamos imaginar. Eram jovens, foram tirados do convívio da sua família, dos seus amigos, levados cativos, sem perspectiva de mudança de vida ali para eles. E ainda assim eles foram fiéis. Ainda assim, eles tiveram discernimento espiritual de enxergar as propostas que estavam sendo colocadas diante dele. E o alimento que foi oferecido. E ele falou, não quero isso aqui não. E chegou para o chefe dos eunucos e falou, olha, alimenta a gente com legumes e verduras. E aí, mesmo diante da negativa, eles não deram um passo atrás. Falou, não, faz um teste, 10 dias. Alimenta a gente, vê quem vai estar mais forte, quem vai estar melhor de aparência. Se posicionaram diante das ofertas que foram feitas, mesmo estando em meio ao deserto. Querido, eles podiam virar e falar, Deus se esqueceu da gente, porque se Ele me amasse, eu não estaria aqui, eu estaria com a minha família em casa. Eles poderiam ter feito isso. Será que nós não faríamos isso? Por muito menos a gente faz. Por muito menos a gente nega Jesus. A gente esquece daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele pode fazer. Mas eles não, eles se mantiveram firmes. Eles se mantiveram fiéis. Cuidado com as propostas que são feitas no meio da adversidade. Porque vão surgir oferta de alimento. Olha, você está passando por isso, eu tenho a saída para você. Vem comigo que eu tenho a saída. Olha isso aqui, ó. Esse caminho é fácil, você nem precisa se esforçar. E às vezes a gente não tem discernimento espiritual algum e cai na armadilha. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor o tempo todo. Não só o direcionamento dele, mas discernimento para entender as propostas que são colocadas diante de nossos olhos. E nos alimentarmos daquilo que vem do Senhor. Não darmos ouvido para coleguinhas. Até para a gente de dentro da nossa casa, que muitas vezes faz propostas indevidas. A gente precisa entender isso. Sabe? Ouvir o direcionamento de Deus, sermos direcionados por Ele. Crer no direcionamento dele. Crer que no tempo certo. Pode estar demorando, mas tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Sabe, querido? Descansa nele. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa descansar nele. Ele quer te fortalecer. Ele quer fazer você viver o sobrenatural. Mas você precisa confiar em Deus. Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor, se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Que eu creio que Deus trouxe aqui para um fortalecimento. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje não. Eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça. Nesse momento, enquanto a gente canta aqui, a gente ministra.
você possa orar ao Senhor aí no seu lugar, consagrar a sua vida a Ele, entender que tudo que você precisa é apenas confiar em Deus, porque Ele está trabalhando em seu favor. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Ô Deus, mesmo que eu não consiga entender, que é tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. E Deus, porque só não pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de novo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é muito melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e que é tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, e o meu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque só não pequenino assim, vou ficar
Senhor Jesus. Muitas vezes nós não entendemos os teus caminhos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê das circunstâncias, das situações. Mas nós não precisamos entender. Nós só precisamos crer em Ti. Confiar no Teu agir. Confiar no Teu poder. Confiar que o Senhor tem sempre o melhor de tudo para nós. Ainda que tudo diga que não. Ainda que pessoas virem as costas. Ainda que tudo desmorone ao nosso redor. Nós precisamos confiar no Teu agir, porque o Senhor tem o melhor para nós. E servir a Ti é isso. Entender que é necessário passar por deserto. Entender que é necessário viver tempestade em nossas vidas, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos viver o sobrenatural. Mas, Senhor, nós somos falhos e reconhecemos isso. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Mas nós sabemos também que em Ti nós somos fortes. Que em Ti nós somos mais do que vencedores. E é por isso que nós clamamos para que o Senhor venha nos fortalecer. Para que nesse momento de dificuldade o Senhor venha encher a nossa vida, mudar a nossa história, nos transformar de dentro para fora, mudando o nosso entendimento, mudando a nossa visão, nos dando sabedoria, discernimento espiritual. Muda, Senhor, as nossas atitudes. Muda, Deus, a nossa mentalidade, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, para que possamos ser servos melhores, para que possamos ser fiéis a Ti, Deus, porque a caminhada não é fácil, mas o Senhor nos direciona, o Senhor nos fortalece. Nós queremos também Te agradecer, Deus, pelos desertos, porque nós sabemos que o deserto é para nos fazer crescer. É porque o Senhor quer o melhor para nós. É porque o Senhor quer nos ensinar algo. É porque o Senhor quer ter intimidade conosco. E no deserto a nossa intimidade contigo cresce. Oh Deus, obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu amor. Mas continua cuidando de nós, calmando o coração de cada um aqui, Deus, nos dando a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, pelo Teu fortalecimento. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, Deus. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E às vezes a pessoa dizer, porque é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Seus pensamentos são mais altos que os meus. O Teu caminho é melhor que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o Teu caminho, eu confio em Deus. Porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho até no Seu colo esperando, certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim.
mesmo sem entender. Eu confio em Ti porque Tu sabes o que é o melhor para mim. Esse tem que ser o nosso entendimento. Nosso coração tem que estar aí. Não temos que ficar buscando entendimento. Temos apenas que confiar e crer. Crer. Deus sabe o que é melhor. Nós às vezes achamos que sabemos o que é melhor. Vamos confiar. Ao Senhor, confiando que Ele sabe o que é melhor para cada um. Ele sabe como Ele vai fazer, o jeito que Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Mas uma certeza nós temos: Ele vai fazer. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer pela Sua presença, Senhor. Entregar em Tuas mãos esses pedidos, Senhor, de oração. Cada nome que está aqui, Senhor, uma necessidade. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada um desses pedidos, cada uma dessas pessoas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor já envie resposta e solução, Pai, para cada um desses pedidos. Para que essas pessoas venham, estejam aqui conosco, para agradecer e glorificar e exaltar o Teu santo nome. Deixamos em Tuas mãos, Senhor, no Teu altar santo, agradecidos já pela vitória, Senhor, porque o Senhor é um grande general de guerra. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Nós cremos, Senhor, que o melhor ainda está por vir. Leva-nos em paz, Pai, para onde nós formos, que tenhamos uma semana abençoada. Livra-nos, Senhor, de todo perigo. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não convém. Faça com que tenhamos discernimento, Senhor, visão ampliada, entendimento, para nos livrarmos, Senhor, das armadilhas, das ciladas e das bandejas do inimigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada. Nos fortalece, Pai. Fortalece os nossos pés, para que nós continuemos andando, Senhor, na Tua direção, Pai. Nos orienta, nos ajuda, nos fortalece. Que tenhamos a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Que Teu Espírito esteja conosco, como esteve com Teu filho Josué. Por onde quer que ele andasse, onde ele estivesse, o Teu Espírito estava com ele, como nós cremos que também está com cada um de nós, Senhor. Por isso nós te
Aleluia. Pedrão, corre aqui. Deus abençoe o filho. Guarda aí comigo, deixa.